O pessoal do ensino à distância aqui da Unicesumar vai fazer um webinar sobre Bitcoin amanhã. A intenção é poder tirar dúvidas sobre a tal moeda digital. E você vai poder acompanhar tudo aqui na sexta-feira, 10h15 da noite, na TV Unicesumar. Para falar isso, a gente convidou os professores Silvio Castro e também o professor Guilherme Fulaneta. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando o que é essa tal dessa Bitcoin, né? Porque falar é uma moeda virtual, é criptografada, ninguém nunca pegou. Para as pessoas terem uma ideia de como é que é isso. O Bitcoin é uma moeda criada em 2008 por uma entidade chamada Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Apareceu um papel na internet explicando como criar um Bitcoin. E esse sistema de criação foi dado o nome de blockchain. A ideia principal das criptomoedas é a retirada dos intermediários dos pagamentos. Então, hoje nós temos intermediários bancários, os bancos principalmente, são as entidades que dão validade às transações. E a ideia de Satoshi foi eliminar a atuação dos bancos, onde as pessoas pudessem fazer transações de pagamento diretamente entre elas. Em 2008 foi o ano onde aconteceu o crash da economia americana, dos derivativos de imóveis, onde a comunidade perdeu bastante a confiança no sistema financeiro e no sistema bancário. Então, esse surgimento do blockchain, o surgimento do Bitcoin se deu nessa época e a ideia foi trazer o poder das transações para as pessoas, para nós podermos mandar dinheiro, receber dinheiro entre nós, sem ter os bancos ou governos ou agências reguladoras como intermediários. Agora, a gente sabe que, por exemplo, para ter o dinheiro normal nosso, papel, moeda, ou a moeda que a gente consegue pegar na mão, é preciso ter um lastro, ou seja, é preciso ter esse valor em algum lugar. Como é que funciona com a Bitcoin, gente? Onde que existe esse dinheiro? Professor Silvio? A grande inteligência por trás do Bitcoin foi ter dado realmente uma dificuldade na geração dessa moeda. O Bitcoin não pode ser criado a bel prazer de nenhuma pessoa ou de alguma instituição. A única maneira de se criar o Bitcoin é através da mineração. A mineração do Bitcoin é gravar as informações das transações em uma rede descentralizada e distribuída. São milhões de computadores pelo mundo que gravam essas informações. Não existe uma autoridade central gravando essas informações. E essa dificuldade na gravação das informações que dá o lastro para essa criptomoeda. Então, ela não pode ser criada à vontade, o número dela é finito, então nós vamos chegar a 21 milhões de bitcoins e ele vai se extinguir a criação de novos bitcoins. E a única maneira de se criar essa moeda é através da mineração, que é um assunto bastante interessante que a gente pode aprofundar daqui a pouco. Professor, eu posso comprar um Bitcoin, por exemplo? Como é que funciona isso? Aliás, comprar parte, né? Porque é muito caro um Bitcoin. Pode. Hoje um Bitcoin, que é o chamado BTC, né? Está custando cerca de 17, 14, depende, ela tem uma variação bastante alta, de 14 a 17 mil, né? E uma das coisas que ele estava falando, só retomando um pouquinho, a segurança, o que é? Você não tem como duplicar uma transação. Então, evita que exista uma utilização inadequada. Por exemplo, um hacker pegar uma transação e dizer, não, vou duplicar essa transação, alterando, por exemplo, o destinatário final do recurso para que seja utilizado não pela fonte oficial. Então, o blockchain, por meio da criptomoeda, ele evita que isso seja feito, né? Eu estava conversando agora há pouco com o professor Guilherme e ele estava explicando que, inclusive, o próprio Sesumar, ele pode hoje criar uma criptomoeda, fazer a transação com os seus alunos de forma a eliminar o boleto bancário e o cartão de crédito, que são aqueles que recebem uma taxa para fazer a validação dessas informações. Então, isso pode ser feito hoje, atualmente. E para comprar um pedacinho de uma Bitcoin? Porque, né, 17 mil é bastante, né, professor? Dá para comprar, né? Hoje ele é utilizado
a parte em si do Bitcoin ou das criptomoedas, hoje existem o foco como a primeira criptomoeda de 2008, que o Guilherme acabou de informar, ela se tornou referência, mas existem hoje mais de 3.000 criptomoedas, né? Então, hoje a compra de um pedaço de uma criptomoeda, ela está mais sendo utilizada para meios especulativos, né? Eu vou comprar para ver se eu consigo ganhar um pouco mais amanhã, né? E mais do que em si, sua própria utilização em termos de validar essas transações hoje, que é feito por meio de um pool de transações, de prioridade de transações que tem na rede, né? Pode-se comprar? Pode-se. Existe também outra questão bastante discutida entre países, que é a questão da regulamentação, né? Entre bancos centrais e entidades relacionadas a comitês monetários e autoridades monetárias sobre a utilização ou não, né? Sobre a questão de lastro, sobre a questão... Existe uma outra corrente que diz que por motivos de você não conseguir rastrear as informações, que é utilizada pelo submundo ou por uma grande parte da criminalidade de hackers em si, o que eu acredito que não é a verdade, né? Pode ser, mas eu acho que toda ferramenta, assim como o bisturi pode salvar e ele também pode causar muita dor e sofrimento e até mesmo tirar a vida de uma pessoa. Então, não adianta culpar a ferramenta. A ferramenta não é culpada por isso, o protocolo, a tecnologia, e sim quem está utilizando e como está fazendo uso dela. Bom, só para a gente encerrar, porque hoje é só um gostinho, né? Depois o pessoal assiste. Professor Guilherme, a gente pode dizer, então, a gente estava falando de segurança, né? Dá para dizer que essa segurança é eterna, porque a gente sabe que hoje as pessoas, né, estão o tempo todo trabalhando para invadir. Por ser diluído em vários locais, dá para garantir uma certa segurança ou ainda não é legal mexer nessa área? Olha, como indicação de investimento, pensando em relação à segurança, eu digo que a rede Bitcoin, plataforma, a criptomoeda Bitcoin, ela ainda é a moeda mais segura e durante muitos anos ela vai continuar sendo, porque como ela é a mais antiga e é a primeira, e ela foi muito bem criada e muito bem pensada, ela realmente dá segurança para o usuário e durante muitos anos ela vai continuar sendo a moeda dominante. Justamente pela questão da confiança das pessoas. As instituições americanas, sob regulamentação, os Estados Unidos é um país federativo e cada ente da federação tem liberdade para definir, autonomia para definir o que faz. Então, muitos estados americanos eles estão realmente regulamentando o uso da criptomoeda. E eles querem abraçar essa causa. Uhum. Tá? A Suíça é um país que abraçou a causa blockchain, Bitcoin, tá 100% liberado para trabalhar com isso na Suíça. Dubai também é um país que abraçou, Estônia. Então, são vários países que têm um grau de regulamentação muito favorável às criptomoedas. O Brasil ele tem uma regulamentação bem leve. Então, podemos dizer que no Brasil as criptomoedas elas têm um futuro bastante promissor porque o governo vê com bons olhos as criptomoedas e porque o governo também aposta nos bons usos que ele pode fazer das criptomoedas. Essa questão de não ter como rastrear, existe mecanismo de rastreamento e o governo sabe disso. E hoje, se eu pudesse dar uma dica para quem quiser entrar no mundo das criptomoedas, invista em Bitcoin. Ela é a mais segura, tá? Ela é menos volátil que as outras criptomoedas. Uhum. E mais para frente, conforme nós vamos nos aprofundando nos temas, nós vamos dar outras dicas aqui de outras criptomoedas que vêm com tudo aí para o futuro e são bastante promissoras. Legal, gente, muito obrigada. Então, quem quiser assistir, os alunos, claro, do EAD da Unicesumar podem assistir amanhã, que vai ser ao vivo a partir das 7. Amanhã nós vamos fazer ao vivo a partir das 15h15, nós já vamos começar a entrar... 3h15 então. Amanhã 3h15 da tarde para o pessoal do EAD da Unicesumar. Quem se interessou pode acompanhar aqui na TV Unicesumar, sexta-feira, 10h15 da noite.